E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, episódio número 44 dessa quarta temporada. Márcia, olha quantos episódios, Meu Deus, a gente, Caramba, né? bacana. né? 44, uau! É isso aí. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Bianchini, sócio da Conexão Talento, co-host aqui no Conexão Cast. Estou aqui com Márcia Bastos. Também sócia fundadora da Conexão Talento. Agora também a gente com mais novo empreendimento. Também o Conex, o nosso coworking ali na região oceânica, né, Lucas? Mais um ambiente para conectar empresários, conectar profissionais. A Conexão combina muito com esse tema. O Conexão Cast nasceu com esse objetivo. E para a gente estar nesse ambiente aqui é sempre muito especial. Como a gente fala, a gente aprende muito com os convidados. É basicamente uma mentoria gratuita que a gente ganha aqui com pessoas que a gente admira, que a gente quer aprender. Então, para a gente, a participação sua também é muito importante nos comentários, enviando as sugestões de temas, sugestão de convidados. Então, fiquem à vontade para comentar aqui no YouTube ou no Spotify sobre esse episódio. E hoje vamos falar de um tema que é um tema de interesse para a Conexão. A gente já passou por um momento de estudo bem forte disso e até de seguir nesse caminho também. Então, a gente quis trazer o tema que é sobre captação de investimento para empresas. Né, Márcia? Isso. E nada melhor do que a gente chamar o nosso amigo CH, gente, que foi um parceiro aí querido de um dos primeiros hubs que teve aqui em Niterói, né? Que era uma delícia. Também já esteve aqui conosco, não aqui, mas também esteve, né, o Guedes conosco aqui em outro momento. Enfim, foi uma delícia, né? A gente fazia 2018. muitas ações. Tem o quê? Quantos anos? 2018, eu acho. 2018? 5 anos. 2018, 2019, acho que ele rodou. 5, 6 anos. Era muito legal. Foi lá que a gente se conheceu. E aí, depois disso, uma longa trajetória que o Lucas vai falar um pouquinho aí. Mas a gente está com um prazer enorme de receber você aqui. Obrigado, Apresentando prazer meu. corretamente, é conhecido como CH, mas é Carlos Henrique Leão, sócio e diretor da operacional da Fusion Ventures, tem mais de 35 anos de experiência profissional, atua como executivo de Big Four, de grandes empresas, integra o Carioca Startups desde a sua origem, lidera o Araribóia Valley, então tem um envolvimento muito grande com o mercado de empreendedorismo, de startup, e é isso que a gente quer falar aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Eu costumo falar que meu nome é CH, vulgarmente conhecido por Carlos Henrique Leão, né? Então, podem me chamar por CH, eu sou conhecido por essa expressão, enfim, fiquem totalmente à vontade. Fico feliz de estar aqui com vocês, porque, primeiro, estou resgatando esse contato que a gente teve um tempo aí afastado, né? Verdade. Apesar de a gente se falar digitalmente, a gente não se via com frequência mais. E, cara, conexão é a palavra, né? Enfim, a gente tem uma palavra em comum nossa, e ela é elementar, é básica, ela é praticamente fundamental, né? Que é conectar pessoas. Então, sem conexão a gente não consegue fazer as coisas. E conexão já é um movimento que a gente tem que estar muito disponível, muito empático, muito afim, genuíno, né? E francamente, afim de conhecer as outras pessoas. Então, estamos falando uma linguagem que é comum a gente. Prazer Perfeito. enorme estar aqui. Antes de você contar da sua história, que a gente vai entrar nesse ponto, E é eu queria que você longa. falasse, rapidamente, né? Mas eu queria que você falasse hoje, o que o CH faz hoje, onde você está dedicando a sua energia hoje, quais são os desafios atuais? Legal. De 3 anos para cá, ou seja, desde meados de 2020 ali, mas começando mesmo institucionalmente a partir de 2021, janeiro, eu passei a trabalhar num grupo que tem uma titulação de Venture Builder. Então, a FCJ Venture Builder é um grupo de empresários, de executivos ligados ao mundo de investimento em startups, ligados à tecnologia e inovação. É uma iniciativa que aqui do Brasil se originou em Belo Horizonte e se expandiu a partir de 2019 pelo Brasil afora. Lá foi o embrião da nossa conexão, um amigo meu de muito tempo também, Marcelo Ambrosio, sócio, já estava em namoro com esse tipo de vertente. Venture Builder é uma atividade, é um tipo de negócio dentro da indústria de Venture Capital. Eu sei que talvez algumas pessoas não conheçam essas expressões, mas enfim, Venture Capital, estamos falando de capitalistas de investimentos em startups, pessoas que estão interessadas em investir na nova economia. Então, enfim, Venture Builder é um desses veículos, uma dessas operações, operadores dentro desse universo, e ele está mais próximo da construção dos novos negócios. Enquanto o investidor está mais interessado em encontrar boas oportunidades para investir e maximizar seu ganho a partir das suas apostas, vamos dizer assim, obviamente racionalmente instituídas também, não só emocionalmente. A Venture Builder está mais próxima da construção da startup, está mais próxima dos momentos de desenvolvimento. Do início, né? Mais para o início. Não necessariamente lá no nascimento. Tá. Tem no nascimento também, mas ela está mais próxima desse momento, ou seja, quando ela começa a operar,
quando ela está começando a construir um caminho de crescimento, aí começa a viver os primeiros pesadelos e desafios. Não sei como é que eu faço para gerir isso direito, como é que eu faço gestão de pessoas, como é que eu trago talentos, como é que eu faço essa conexão acontecer, como é que eu crio uma capacidade, uma conexão e uma fortaleza nesse sentido, para que quando eu precise crescer rápido, eu tenha gente próximo para poder trazer e ativar dentro da empresa. Então, dores dessa natureza, finanças, inovação, produto, enfim, crescimento. São dores de crescimento. Legal. Então, eu estou bem inserido nessa intervenção ali, mas a indústria é de investimento em startups, a vertical é de venture capital, capital de risco, ou no Sebrae conhecido como capital empreendedor, né? Sim, E ele é vertido para isso, para injetar combustível, né? Ou perfeito. seja, servir como fonte de financiamento lá, mas nas escalas superiores, para você injetar combustível para crescer mais rápido, para acelerar o teu processo de crescimento à medida que você já projetou. A gente teve até aqui um tempo atrás com a Priscila e tal, que também é um pouco desse movimento que a Priscila fazia, mas sem a questão do investimento, né? Ela tem um processo mais de aceleração, olhando esses outros aspectos que você trouxe, né? Lembra disso? Sim. E foi muito legal, então... Eu gosto de chamar de financiamento, mais do que de investimento. Porque, enfim, o primeiro financiador de qualquer negócio é ele próprio, né? Sim. Ela própria, a pessoa que está ali puxando, né, o movimento inicial, idealizando alguma coisa, começando a construir. E aí ela vai vender para uma pessoa que, de repente, vai virar seu sócio, vai virar sua sócia, vão começar a construir um movimento, daqui a pouco institui um negócio e começa a crescer. Ou seja, quem são os primeiros financiadores? As próprias pessoas. Depois o seu co-founder, seu cofundador, seu sócio. E assim vai. Na linguagem de venture capital, tem 5 estágios e um deles é chamado de 3 Fs. Né? São os Friends, Fools and Family. Ou seja, tem um quarto aqui no Brasil que a gente chama que é o FGTS. Então, enfim, são 4 Fs, mas na linguagem da indústria venture capital universal são 3 Fs. Então, Friends, Fools and Family que ajudam você a injetar algum dinheiro inicial para você começar a construir o teu negócio quando você não tem nenhum, ou já gastou todo o seu, possível, admissível. E aí você começa a caminhar nessa jornada de construção. Então, são fontes de financiamento. Tem até as públicas, né? Tem até as de subvenção econômica sem reembolso. Tem várias fontes possíveis de financiamento. Esse é o aprendizado. Perfeito. E em que momento que você teve contato com startup, assim? Como que foi isso? Aí, vou contar um pouco do meu ponto de conexão, né? Isso. Vamos usar a palavra conexão. Isso, tô gostando. Não vou usar ponto de contato para mais, ponto de conexão. Meu ponto de conexão, ele começa ali a acontecer em 2009, 2010. Eu já vinha navegando pelo universo executivo durante muito tempo, já tinha empresariado em outras frentes, turismo, coisas relacionadas à gestão de documentos e informação, coisas ligadas à biblioteconomia, arquivologia, grandes arquivos das empresas. Você imagina como era quando não tinha computador, imagina como não era quando não tinha digitalização, né? Imagina como não era quando você tinha microfilmagem, mas poucos usavam. Então a microfilmagem era o nosso elemento ativo de entrega e um planejamento todo nesse sentido de reduzir os arquivos físicos e melhorar o processo de uso do conhecimento que estava naqueles documentos de forma mais fluida. Então, microfilmagem era um grande ativo nesse sentido, reduzir arquivos da ordem de 80% a 90% em tamanho e volume. E você colocava isso dentro de uma estrutura que aí nisso tudo bem, você ainda tinha que ler aqueles aparelhos, né, leitor de microfilmagem. Depois isso foi digitalizando, discos óticos grandes e depois computadores. Então, enfim. Esse universo lá na origem, estou falando da década de final de 80, era uma grande dor. Então, eu empresariei ali, também empresariei em turismo, empresariei em outras frentes e trabalhei como executivo em grandes empresas, como você declarou aí. Muito no mercado financeiro, no mercado de seguros. Uma das Big Four, na minha época, eram Big Six, né? Em grandes empresas de auditorias internacionais, multinacionais. Era a KPMG, eu trabalhei por lá por 6 anos. Então, um riquíssimo aprendizado que eu tive com alta administração, operando com auditoria, consultoria e com trabalhos dessa natureza assistidos por tecnologia computadorizada, que naquela época era assim que se chamava. Então, ninguém tinha computador pessoal, nem as equipes de trabalho tinham. Você trabalhava nos mainframes das grandes empresas. Em 95, a gente começou a ter computador pessoal, e eram poucos. Não estamos falando de 30 anos, por aí. Então, assim, tinham computadores para a equipe, você tinha poucos computadores para trabalhar. Então, quando começou a chegar computadores, um computador plugava o mainframe e você lia a partir de um computador para uma equipe grande de trabalho. E assim era para muitos trabalhos dessa natureza. Então, enfim, 2000, fazendo essa roda girar, né, de quase 20 anos, eu chego ali em 2009, 2010,
trabalhando muito com consultoria e, às vezes, nessas lacunas entre eu sair de uma empresa que queria sair ou porque era saído, porque já não tinha mais espaço para crescer lá, eu voltava a empreender. Consultoria financeira, consultoria, estratégia, consultoria, enfim, dessas naturezas, que eram minhas especialidades. E aí, nessa brincadeira, eu falei, cara, eu estou virando consultor exclusivo de empresa, só não estou lá no quadro dela, que era o que acontecia muitas das vezes. As empresas vão te consumindo, né? O dilema do consultor. E você não consegue atender vários clientes simultaneamente com a mesma qualidade. Se tiver um volume muito grande, começa a diminuir, Sim. você aumenta em corpo. Isso. Né? Mais pessoas trabalhando com você. Isso. Então, é um dilema da consultoria. Eu estava vivendo isso, mas no viés da exclusividade. Eu falei, cara, então, tudo bem, estou ganhando bem, mas enfim, poxa, eu Acho que até era na época do Hub, estava não era? cansando. Eu trabalhei para o Alexandre Ascioli, trabalhei para a Bodytech, trabalhei Eu para acho que era na as época do empresas Hub. fora da Bodytech, que eram as empresas do grupo Alexandre Ascioli, Aham. diversas empresas, de diversos gêneros. E aí, enfim, já estava trabalhando com bastante exclusividade para ele. Eu falei, cara, vou fazer um checkmate, porque eu já tinha feito também já tinha minhas proteções, tinha minhas reservas, mas eu queria fazer outras coisas. Queria conhecer os novos negócios, queria conhecer a nova economia, queria mergulhar nesse universo que estava ali nascendo para a gente no Brasil, ainda em ebulição nascente, e eu queria mergulhar nisso. Então eu falei, cara, vou botar um checkmate que de duas uma, ou ele vai bancar esse checkmate, né? E aí eu, de repente, seguro mais um pouco para fazer mais um pouco de reserva. Ou eu saio e aí vou fazer o que eu quero fazer. O que aconteceu, o checkmate foi alto demais, ele me manteve por mais 6 meses, mas depois eu saí. E aí eu voltei a empreender com o que eu queria, fui ajudar meus pais com turismo. Você me conheceu também naquela época. Fui. Eu Eu tinha achava ensinado- que era turismo. Meus pais aposentados já, na última instância do trabalho deles, funcionários públicos aposentados, um do estado e do município, todos os dois ligados à educação, e navegando pelo universo turístico, que, enfim, estavam viajando. Delícia. E, pô, se vocês querem fazer isso, meu pai sempre quis empreender, ele nunca conseguiu ficar parado, ele quer ter um negócio e tal. Então, já que você quer ter um negócio, tem um negócio na área de turismo, não faça outra coisa. Porque aí você Já vai tá aproveitar aqui, já também tem e vai ter história. diversão levando as pessoas. É verdade. Amigos e, enfim, amigos de amigos, amigos de amigos. Nessa brincadeira que começou com, sei lá, em torno de 100 pessoas, a gente chegou a quase 3.700 clientes, Nossa, mãe. girando o Brasil, muito mais rodoviário, mas também tinham muitos cruzeiros marítimos, lembra que foi a época de temporada de vários cruzeiros marítimos com intensidade, e alguns aéreos, Serra Gaúcha e tal, alguns lugares do Brasil, onde tinha um interesse bastante interessante, tinha que ir de avião, e as pessoas admitiam. Então, turismo na terceira idade, foram 10 anos de experiência nessa jornada, Bacana isso, te ajudou a gente. construir a Rota Serra e Mar aqui, junto com o Sebrae, a partir de Niterói com o Rio, Olha. que é meio que a história lá do passaporte que tem lá em Minas, né, para as estradas reais, parecido. Parecido, né? Então, relevância pra caramba, fizemos uma opção de coisa. Começamos a trabalhar redes em Niterói, a cadeia de valor de turismo, que o pessoal ia para lá, né, 40 e poucas empresas de turismo dentro da cidade. Niterói não opera turismo receptivo, é muito pouco. Quem opera isso, no final das contas, é Neo Tour, né? Sim. Com aquelas rotas dos fortes, a rota ali do Caminho Niemeyer, que agora tem presente, mas que acaba vindo pessoa do Rio, para no MAC e não vê muito mais. É Sim. verdade. E aí nasceram os polos gastronômicos, etc. Enfim, Gente, que barato. Isso eu não lembrava. isso foi uma virada de chave, 2009, 2010. Enquanto eu estava fazendo isso, porque eu conseguia fazer com um turno de minha dedicação, e eu segurava todo o back-office da empresa que eu ajudei meus pais a construírem. Não estava queimando minhas reservas, virei o negócio para poder ter uma remuneração que me sustentava ali no mínimo, não precisava de mais do que aquilo. Não queimava minhas reservas. Liberei esforço para os meus pais, ou seja, minha mãe virou uma guia de turismo, América Latina, profissional, já tinha toda a natureza dela de entrega de cuidado, zelo pelas pessoas, a mãe, né, que cuida de todo mundo ali, carinho, carrega no braço, assim, tinha todo esse perfil nela, virou uma profissional certificada, qualificada e operante, ativamente nisso, feliz pra caramba de fazer isso. E meu pai, que era um cara de negócio, eu botei relações institucionais, vai falar, ele se descobriu operador de turismo, ele nem sabia que a agência era uma operadora de turismo, e era, porque já tinha virado e ele não sabia. Então, eu fiquei cuidando todo do back-office. Eu ia um turno a fazer isso. E os outros 2 turnos, que eu já estava trabalhando em intensidade, mergulhei no universo da inovação, startups, etc. 2015, abri a minha primeira esses lugares startup. que você frequentava e fazia Eu nesse período. navegava pelo o tempo inteiro, ecossistema né? de inovação É verdade. carioca e que foi se expandindo a partir de Niterói, Rio, foi se expandindo. Um grande marco aí, mas vou deixar para o próximo bloco, foi a criação de uma startup de um amigo meu que já tinha me cantado a conversa desde 2009, mas na época daqui de Niterói também, Roberto Will, não sei se vocês conhecem, mora aqui também na região oceânica, no Gino Mato,
E naquela época ele queria construir, tinha trabalhado muito tempo na área de crédito e cobrança, para empresas do Sul e tal. E tinha um parceiro de tecnologia lá de Canoas, no Rio Grande do Sul, que era amigão dele, também trabalhava com tecnologia, trabalhou com ele durante esse tempo todo. Mas ele queria construir um modelo inverso, que fala muito com a economia nova, ou seja, fala muito com as ideias de crowdfunding, crowdsourcing, ou seja, economia coletiva, né? Economia compartilhada, share value, esses tipos de termos, né? Ou seja, e aí, naquela época ele cantou, mas o modelo não estava legal, eu falei, não, com isso daí você não compra não, tem que mudar a cabeça. Se for por aqui, faz mais sentido. Aí ficou na gaveta. Em 2015 ele trouxe de volta porque era oportuno. A nave, núcleo de autovalorização da Estácio, Lindália Reis, Renata Salvini, Bernardo de Luna, um grupo de pessoas que naquela época eu me conectei, construíram um programa de inovação voluntária, um programa de pré-aceleração empreendedora na inovação, a partir da Estácio, no EAD dele, na Avenida Venezuela, em frente ao Instituto Nacional de Tecnologia. E esse ciclo durou 2 anos, foram 4 ciclos. Qual era o nome na época do... Nave. Nave mesmo? Nave, Tá. da Estácio, Nave, Tá. Núcleo de Autovalorização da Estácio, por isso que era Nave. Perfeito, por isso que era Era um nave. programa de pré-aceleração, durava 5 meses, um ciclo de 6 meses, durava 5 meses de exercício, e aí você tinha 3 grandes fases, né? A fase de formação, a fase de produtização, né? A fase de lançamento. Então era um 0 a 1, como a gente fala, do Zero to Hero, só que mais aprofundado por 5 meses, e com uma série de trabalhos com especialistas, com mentores, aí enfim, mergulhei com uma startup dentro desse universo, virei um agente do ecossistema, virei um ativador, virei um ator de comunidades de empreendedores, startups de tecnologia e inovação. Enfim, aí começou. Aí foi a hora que você 2010 e falou, é esse caminho que eu 2015 vou. foi o período onde a primeira fase da história começou. Se iniciou. Muito legal. Depois vem as fases seguintes, vamos dar um intervalo para a gente falar depois. Muito interessante. E esse tema de investimentos de uma forma geral, você também começou a entrar mais nisso já no universo de startups também? Ou isso veio antes? Tem a ver com esses momentos, ou seja, a Nave, ela me proporcionou conexão mais intensificada com empreendedores, especialistas, ex-startupeiros, que é a palavra que a gente usa popular aqui, profissionais que vêm advém da academia, advém do mercado empresarial, advém do governo, advém de universos de investidores, ou seja, indústria de venture capital, capital de risco, capital empreendedor. E aí essas pessoas estão ali navegando por esse universo já há algum tempo. Eu tive mais imersão em contato com esse pessoal naquela época, enquanto um participante de um programa de pré-aceleração com uma startup dentre as que foram selecionadas envolvida. Então, nesse mergulho, que foi a fase 2, mergulho 2, vamos dizer assim, eu conectei com esse pessoal todo e eu era, e aí para resumir a ópera, né? Eu era uma pessoa sempre reconhecida muito pela tarimba de conhecimento que já existia em mim, na narrativa, na fala, no estudo, na compreensão das coisas que o pessoal estava falando ali em primeira instância para muitos dos outros, e eu já sabia. E pelo viés e perfil de alguém que trabalhou muito tempo, apesar de ser um cara muito mais de humanas, e eu gosto de me ver assim. Eu estudei administração na minha formação, eu estudei engenharia, mas parei em engenharia, fui estudar administração e fiz outras coisas nesse universo. Então, enfim, negócio virou meu caminho de expressão no mundo, mas meu perfil é muito mais humanizado de pegada. Mas por onde que eu passei profissionalmente com mais presença e intensidade? O universo financeiro, o mundo das finanças, o mundo da estratégia, né? O mundo esse contexto. E aí, como eu falava com a auto-administração, ou seja, a narrativa já estava presente, o conhecimento foi rapidamente depurado, porque tem só modificação. O contexto, os conceitos, as teorias, as aplicações, todas já existiam. Ela só acelerou, aí os modelos tiveram que se acelerar também, e se modificar em termos de modelagem para aplicação. E eu era visto muito como uma pessoa, cara, você entende finanças pra caramba, por que você não vira um investidor de startup logo? Eu falei, eu acho que esse aí é meu roadmap, só que eu vou chegar lá, não é agora. Então já existia essa trilha. E eu sempre gostei muito de empreender, eu sempre gostei muito de estar na operação, eu sempre gostei muito de estar ali construindo coisas. Muitas vezes eu construo coisas, aí quando elas começam a crescer, eu já passo para alguém. Eu já vou fazendo esse caminho para entregar para alguém. Para tocar a operação à frente, eu vou para outras coisas ou para outros patamares, né, de evolução. É muito meu perfil também, eu percebi isso também com a maturidade. Aí eu falei, pô, olhei para trás, cara, olha só, trabalhei em empresas 4, 5 anos, 6 anos, empreendi outros tantos 3, 4 anos, voltei para a empresa, aí trabalhei mais 5, 10 anos. Ou seja, meu 5 sempre foi assim, né? Falei, tem alguma coisa me dizendo que eu deveria
investir nisso, né? Aproveitar esse... E aí, enfim, dali em diante foi esse processo. E ele só foi avançando fase de 5, 7 anos, setênios, né? Que também tem essas visões. Meio que marca tem? mesmo. É sério? Eu tive compreensão disso ao longo do tempo. Conta isso. Aí eu vi que as marcações começaram a acontecer mesmo. Parece que em 5 anos eu tenho uma entrega. E aí os últimos 2 anos é o rebalanceamento. Aquela passagem, né? Aí quando vira 7 anos eu tenho uma mudança significativa. Isso acontecia. Bacana, gente. E aí, Isso é quando eu autoconhecimento comecei também. a falar sobre isso também, eu vi sobre isso, estudar sobre isso, que eu sempre fui curioso também nesse sentido, mas de vez em quando as coisas esbarram você, né? Aí você vai aprofundar e conhece. Eu vi que tinha um marco mesmo, tinha marcos nessa natureza. Até que eu falo, eu estou fazendo esse meu 8º marco. Esse ano eu completo 56 anos. Então, por isso que a Araribóia já está uns 2 anos longe de mim. Eles me chamam de guardião da cultura ou pajé, porque é Araribóia. Conta um pouquinho da E Araribóia, aí, pra enfim, quem eles quer que estão tocando. entender, né? Porque a Araribóia ele não falou ainda. Conta. Meu primeiro contato com a comunidade de startup foi a partir do Rio. Nesse momento, lá 2015, nave, eu com uma startup rodando dentro desse universo. E aí, ao final de 2015, pelo Rio estar tão distanciado dessa conversa, começou a se citar uma conversa ali entre os especialistas. Todo mundo estava ouvindo naquele ambiente ali, naquele universo, naquele micro-universo, naquele satélite ali do Rio, né? A nave Estácio EAD ali no centro do Rio. Aí, cara, por que a gente não resgata e constrói a comunidade de startup aqui do Rio? Vamos chamar de carioca, vamos chamar de alguma coisa desse tipo. Muitas dessas referências vêm do universo americano, tem outras no mundo inteiro, mas americana centralmente. Estamos falando de Bradfeld, estamos falando desses caras que fundaram a Techstars, estamos falando de um desses caras que é o Bradfeld, que estudou isso a fundo na experiência dele lá. Então, ele é um dos caras que mais fala sobre isso. No mundo, com propriedade, fala, e já da origem. E ele é um dos fundadores da Techstars. A Techstars é a proprietária de alguns programas, dentre eles o mais conhecido, que aqui no Brasil a gente tem uma grande expressão no mundo. Muitas das vezes ganhamos até dos Estados Unidos em volume de entrega, ou ficamos ali em segundo lugar, colando nos Estados Unidos, que é o primeiro, né? Mas está espalhado pelo mundo inteiro. Que se chama Startup Weekend, que é um programa de fomento ao empreendedorismo inovador. É o weekend porque acontece no fim de semana, começa no final da sexta, roda sábado e vai até domingo final do dia. Vocês já conhecem, né? Sim, a gente já participou, né? É um programa de fomento ao empreendedorismo inovador. Ele tem 2 faces, né? Um é para a construção de comunidades mesmo, ou seja, é para fomentar o empreendedorismo inovador e habilitar ou desenvolver comunidades locais. Então, tem muito a ver com desenvolvimento territorial, tem muito a ver com desenvolvimento local, tem muito a ver com essa apropriação da construção. Então, virei um community builder nessa história. A Araribóia Vale aqui em Niterói, eu trouxe um Startup Weekend para testar eco aqui, em meados de 2017, por ser um evento dessa natureza, por eu conhecer, por já viver isso, já, enfim, tá experimentado e conhecedor. Eu falei com Artemis Romano. No Oscar Niemeyer? Esse que você viu foi o segundo. Foi o segundo, primeiro foi em tá. meados de 2017, Acho que foi em outro julho, lugar, né? na Estácio da Rua da Conceição. Na Estácio mesmo, Foi a primeira edição em Niterói, que eu trouxe em conversa com a Artemis Romano, que agora está rodando o World Creativity Day aqui em Niterói. E ela já tinha participado de outros, como ela já tinha organizado para ajudar a organizar outros, eu falei, preciso de alguém que já organizou para poder estar no líder lá. Eu falei, mas eu quero rodar o Niterói. Cola, Artemis, cola. Aí chamei a Andréa Carvalho, da Papel Semente, extremamente conhecida também aqui em Niterói e fora de Niterói, né? Uma grande parceira nossa. E ela também colou. A Tamires Romano colou, filha, virou a pessoa que ia cuidar dos voluntários durante a entrega do evento. E o Sandro Coworking, a início éramos nós 5. Depois se somaram a esse grupo a Aline Frost, que foi quem puxou esse da Caminemar, que você viu em dezembro de 2017, e outras pessoas se somaram ali. Naquele advento, que era um teste de eco para mim, estratégico, eu me propus a fazer esse teste com toda intensidade. Então, enfim, 3 meses ali de antecipação, fui na Universidade de Garagem da FRJ, falamos com o universo acadêmico daqui, Niterói, Rio, espalhamos a mensagem, vamos dizer, espalhamos a palavra, e aí encheu, cara, lotou a Estácio, porque o teto são 120 participantes. Então, lotou os 120 participantes, para cada 10 participantes você tem um mentor, na terça você tem ali 3 a 5 jurados, eu fiz com 7 jurados. Eu enchi a casa. Sucesso, né? Então, foi sucesso. E isso, obviamente, mídia espontânea. Tudo que eu queria de eco se realizou. Inclusive, alguns encontros espontâneos que a gente nunca sabe que tem em Niterói. Tem. Aquela pessoa que está do teu lado, você não sabe quem é investidor e assim por diante. Então, quer dizer, eu comecei a esbarrar com esse universo. Aí, enfim, catalisando isso tudo. Enfim. Longa essa história, né? Não, mas é boa, Ali tá foi o ótimo. nascimento. A história é linda. A mola propulsora, ou seja, o teste de eco, foi o Startup Week no programa da Techstars.
voltado para comunidades abertas, porque eles também têm um fechado para in-company, corporate, que aí você paga uma FII e faz dentro de um ambiente corporativo, caso queira se fazer esse trabalho. E hoje eu da Techstars sou facilitador de Startup Weekends. Inclusive, meados de abril eu vou estar lá em Cachoeiro de Itapemirim, em Minas, tocando já o meu 5º como facilitador. Então você continua indo, Continuo né? junto à Techstars dentro da comunidade, Que participando disso. legal. Inclusive, a gente está dentro de uma plataforma de comunidade que se chama Circle. É uma ferramenta para É ajudar. muito legal essa ferramenta. É uma das melhores De ferramentas que a gente tem comunidades, né? no mundo. E, enfim, naquele teste de eco ali deu super certo, a gente conectou com a cidade, ou seja, aquelas coisas que eventualmente já existiam e que ninguém via, porque estavam nas suas câmeras escuras, ou estava na gaveta, ou estava na cabeça de alguém, começaram a brotar. Então, enfim, começou a aparecer. O Hubnit nasceu em 2018, o Hacknit da CEPLAG nasceu em 2018, depois do Hack in Rio, que eu já estava lá no Rio fazendo com a Lindália, e aí eu fui ajudar o Hacknit aqui também. As comunidades de cientistas de dados, etc., que estavam nas ligas dentro das universidades públicas, começaram a se conectar. Eu encontrava essas pessoas na plataforma Meetup, que vocês também devem conhecer. Comecei a catalisar aquilo, mapear o que estava acontecendo na cidade de Palente, que eu já tinha visto. E aí começou a ebulição, meio que bottom-up, a acontecer. Então foi produzindo essa espiral positiva, organicamente, articulando, de forma direta, muitas das vezes, eu mesmo fazendo isso e puxando gente para me ajudar, ou para puxar dali, articular comigo, e as pessoas ajudando pouco a pouco, à medida que elas iam entendendo o que elas estavam fazendo. Mas era orgânico. Assim, pá, e vai fazendo. Missões, né? Vai fazendo. Depois você vai entender, vai fazendo. E aí, enfim, nesse momento, teve esse marco. A Araribóia Valley já existia desde 2014 com empreendedores digitais daqui de Niterói, muitos estudantes da UF de fora, da área de comunicação, da área de engenharia elétrica, da área de engenharia mecânica. Construíram, por exemplo, o que na época era BizSpark, empreendedorismo digital em plataformas tecnológicas. Eu estou falando de 2014. E aí, enfim, eu conheci esses caras em 2016 e me ajudaram a puxar aquela máquina que eu estava puxando em 2017. E a Araribóia, que já existia, que eu conheci num grupo de Facebook com 34 pessoas, eu comecei a catalisar e falei, cara, me passa esse bastão que eu puxo. Eu falei, não estamos nem segurando mais o bastão, já tem anos que a gente não consegue. Virou Idus. Idus foi para 500 Startups, foi para o Google for Launchpad, rodaram fora do Brasil e estavam baseados em Niterói aqui até 2019, então eram parceiros meus muito próximos e ainda são, mesmo que a distância, porque em 2019 eles foram para Curitiba, se juntaram com a EDBox e criaram uma plataforma hoje que se chama HeroSpark, se assemelha muito à Hotmart. Ah, que legal. Então é a mesma origem deles. Não. Eles saíram daqui em 2019, meados, se juntaram com a EDBox. Mas a outra que você montou é a EDBox. Que era de Curitiba. A EDBox era preço e eles aqui eram uma entrega com uma plataforma de LMS super forte, mas com um trabalho de valor agregado de consultoria muito pesado. Então era outro perfil. Eles se juntaram, já haviam namorado, se juntaram, fizeram a joint e aí virou a HeroSpark ao longo do tempo. Então hoje a HeroSpark é a fusão, é a joint, a fusão dessas duas empresas, a Idus aqui de Niterói, com a EDBox lá de Curitiba. Então eles foram para lá, mas ainda são contatos meus, conexões nossas que a gente espalhei pela comunidade, falo deles o tempo todo, falava deles de Niterói, assim como eu falo da Papel Semente, assim como eu falo de vocês às vezes também por conta da expertise, e assim vai, entendeu? Essa fala nossa espontânea, talvez seja a melhor forma da gente ampliar e espiralar essa conexão. Ainda mais para esse tipo de movimento, né? Que é um movimento que ser orgânico também faz muita diferença, né? Porque faz. Pessoas. A colaboração, ela realmente pessoas, é o que movimenta para que isso mantenha... Quebrar essa barreira da pessoa não vir com a empresa colada nela ou à frente, é uma luta. Mas essa luta é a principal. Sim. E a gente vive até hoje. Do cenário de investimentos de uma forma geral, porque eu percebi uma mudança muito grande nos últimos anos, né? O que a gente tinha ali pré-pandemia, que mudou muito no início da pandemia, e agora a gente teve também de novo uma nova mudança, assim, de um decréscimo, né? Vamos dizer assim, desse tema. Teve decréscimo e um boom agora começando. Um boom começando de novo. Então, me fala um pouco desse cenário, assim, de uma forma geral de investimentos e também do perfil das empresas que estão buscando esse investimento. Tá. Vou falar um pouco do ambiente e um pouco da minha interseção com a intervenção da Fusion. O ambiente, esse ambiente de Venture Capital é um ambiente que está dentro do ecossistema, a gente diz claramente que são 5 atores chaves no ecossistema de inovação. Então, estamos falando de, principalmente, empreendedores, que eu costumo chamar, e Bradfeld também, a gente, por comunidade startup, reverbera essa expressão, são as lideranças da mudança. Eles é que estão trazendo o novo. Então, os empreendedores inovadores, ou os empreendedores de forma geral, são aqueles que estão provocando o novo.
Eles são os líderes desse movimento. Todos os outros a gente chama de feeders. E esses outros 4 atores centrais, obviamente tem outros. Profissionais liberais de toda a ordem, né? Como nós e vocês também. Eles são os centrais, empresas e investidores. Pensa em investidores como fonte de financiamento, mas ali se fala mais em investidores mesmo que é capital de risco empregado. Empresas demandantes, e aí são os grandes incumbentes, né? São as grandes empresas, também. As médias, dependendo do contexto, que estão ali no meio caminho, né? Igual um gerente dentro da corporação, né? Ele está atendendo o grande e lutando para poder usar o pequeno para poder ajudar ele a fazer essa entrega, a aumentar a rede de entrega, capacidade de entrega. Então, esse fluxo aqui é uma briga, né? Dinâmica de mercado. Então, investidores em empresas e aqui, ladiano, academia e governo. E a gente fala também de 7 pilares que o ecossistema tem que ter para ele ter um equilíbrio, ou ter os elementos que vão buscar equilíbrio ao longo da jornada. Então, estamos falando, obviamente, de talento empreendedor, estamos falando de densidade, ou seja, ambientes que conectam essas pessoas. Um coworking conecta um satélite. Imagina os coworks conectados, os hubs de inovação, os ambientes públicos e privados, o que a gente hoje chama de Aldeatec, eu vou deixar só o spoiler. Tá? Ou seja, o ecossistema local de inovação conectado, os satélites se integrando e operando em conjunto. Essa é a figura do ecossistema local de inovação. Então, talento empreendedor, densidade, a cultura empreendedora, que ela também tem que ser trabalhada. Muito, na maioria das vezes, a cultura tem que se trabalhar de forma subliminar, né? Por isso que eu estou falando, vai para a missão, vai para a prática, você vai internalizar o que precisa ao longo da jornada se você praticar ela de uma forma legal e aprender, conseguir internalizar isso. Então, a cultura empreendedora é fundamental. Aí você vem acesso a mercado, ambiente regulatório, acesso a capital e o 7º elemento, que é um conjunto de 2 e que nos últimos 5 anos virou um marco, né? Taxado mesmo. Sempre foi, mas foi taxado como 7º elemento. Diversidade e impacto. Diversidade, porque sem diversidade não existe inovação. E impacto para a gente pensar além do resultado. Para pensar na externalidade, para pensar no desdobramento, na abundância, no mundo, né? No que isso desdobra do que a tua intervenção promove. Algo como, por exemplo, na minha experiência, eu me orgulho e falo com essa felicidade desse movimento. Ou seja, aquele teste de eco lá fez com que na cidade as coisas começassem a brotar. Não estou falando que foi aquilo, mas as coisas começaram a se ver e a se conectar, a se falar. Por articulações ativas, né? Pessoas que estavam promovendo isso como eu lá, ativamente, e outros que passivamente estavam procurando se congregar. E as coisas foram uma espiral positiva e aumentando, para a gente falar que daquilo ali de 2017 para cá, então estamos falando de 7 anos, né? Depois dos 3 anteriores, de 2014, da Areboia Vale, que está completando 10 anos agora em abril. 10 anos? Completa 10 anos agora em abril. Uau. A gente vai ter um evento em abril, o pessoal já está montando lá, para celebrar isso com, enfim, o máximo que puder de chave de ouro. Quero ir. E chegar no Aldeatec de hoje. Entendeu? Enfim, as coisas foram acontecendo com o mundo acadêmico, com o mundo empreendedor, com o mundo empresarial, que aqui em Niterói tem, mas ele não é tão falante. Ele está satelizado, é polo naval num canto, é o comércio espalhado pela cidade, artesania, ou seja, enfim, e assim vai. E aí muita coisa foi surgindo ao longo dessa jornada, foi se conectando, e obviamente que a fala de inovação foi tomando o vulto que a gente conhece hoje, e por conta disso você está construindo um ambiente, agora é o conjunto, né, desses 7 pilares, desses 5 atores, e dos outros atores, agentes, etc., laterais, públicos e privados, que estão ali em torno dessa cena, começando a entender, começando a navegar, começando a curiosamente se envolver, começando a se engajar, praticar ou trazer seus elementos. Aí vem o baú, vem as mochilinhas, que eu gosto de falar, né? Tua mochila está contigo, você não vai largar ela não, mas vem você primeiro. Fala enquanto CPF. E deixa teu cinto de multi-utilidade para você fazer uso em prol de ajudar o outro. Ou de ajudar aquela camada de pessoas que estão mostrando para você qual é o desafio que eles estão enfrentando, qual é a necessidade que eles têm, que você pode ajudar. Então, enfim, ouve, não vende, ouve, fala. Você está vendendo, mas você não está percebendo. Você está se conectando. Acontece. Então, é exatamente isso. Mas é uma mudança de paradigma cultural, é uma mudança do que a gente foi doutrinado, é uma mudança significativa do que a gente aprendeu ao longo da vida. Então, não vem fácil. Você tem que ficar provocando os confrontos, os conflitos, ou provocando os embates, os encontros, né? Os choques, vamos dizer assim. E aí as coisas começam a acontecer.
Investimento vem dessa ordem, por quê? Porque eu comecei, além daquela experiência de 2015 que eu falei para você, eu comecei a ver que em Niterói existia pouquíssima presença desse universo aqui. Por quê? Porque Niterói é conhecido por cidade dormitório. Por que Niterói é conhecido por cidade sorriso? Porque ela perdeu aquele... Na história cultural dela, né? Ela perdeu aquela história cultural dela não de importância, mas de relevância. E aí tudo se destinou para fora, né? Rio e outros lugares para além do Rio. E aí a gente perdeu essa fortaleza em Niterói. Também. Como o Rio também vive isso continuamente, né? Vai e volta, espasmos. Mas, enfim, isso aconteceu. E aí, por conta disso, esses movimentos começaram a trazer esses atores para dentro do jogo. E aí, enfim, Venture Capital e investimento começou a ser olhado de uma forma melhor, porque muitas das vezes as pessoas que estão empreendendo não sabem nem sequer quais são as fontes de financiamento que elas têm. Não é o que você para pensar no início, você vai fazendo. Né? Aí quando vem a dor que você para pensar. Muitas das vezes você abre um negócio e nem pensa direito, cara, direito quais são as... Nossa, mais cervejeira teve aqui, estão as cervejinhas, né? Quais são as coisas que você precisa, né? Para realizar. Você só vê quando você está precisando. É verdade. Já na urgência. Como a gente começa a fazer muitas coisas por necessidade, às vezes, ou por uma virada operacional que a gente quer fazer, mas, pô, tem que injetar dinheiro. Sim. Você nem consegue dimensionar o quanto dinheiro que você precisa levar para casa. Você bota o dinheiro lá, mistura tudo e vai tocando para ver se aquilo cresce. E quando você olha, às vezes cresceu, quando você olha, deu tudo errado. Ou então quando você para olhar, cara, onde é que eu estou metendo meu bedelho que eu não sei para onde estou indo? Então, enfim, isso é muito comum. E aí, finanças é um pilar que orienta isso pra caramba. Porque estamos falando de planejamento. Estamos falando de olhar estratégico. Estamos falando de você conseguir pensar o que você está fazendo e não só fazer. Senão você não aprende, né, também. Então, é muito disso que a gente viu lá. Ou seja, investimento no Venture Capital, ele acontece com fluorescência, vamos dizer assim, com fluidez, quando o ambiente está um tanto mais maduro. Por quê? O Venture Capital é um capitalista por natureza. Ainda que ele tenha suas causas, suas teses, suas empatias, seus desejos, seus anseios, suas vontades. Mas ele é um capitalista por natureza, ou seja, o que ele quer, em essência, objetivamente falando, é múltiplo de retorno. E ele está assumindo um risco muito maior do que ele poderia assumir se ele investisse no mercado de renda fixa, no mercado de renda variável e em outros ativos. Se ele está investindo ali, é porque ele está admitindo a ele apostar no universo onde o risco é muito mais intenso ainda. Posso aumentar meu retorno? Posso. Mas o índice de certeza é monstro, ou seja, para aumentar meu retorno, várias vão ficar no meio do caminho, várias vão andar de lado, né? Algumas vão crescer e, de repente, uma, talvez, dê uma paulada. E aí banque todo esse esforço. Tá? Então, para falar de uma forma mais fácil, essencial, é isso. Então, enfim, esse cara que está assumindo esse risco, ele tem esse objetivo. Para ele apostar, ele vai nos ambientes onde as coisas estão mais potenciais, estão mais fortes, onde existe mais originação. É tipo, São Paulo não ganhou o desenvolvimento econômico no Brasil? Aí agora já não divide com o Sul, que começou em Floripa, mas já está espalhado pelo Sul. Já está dividindo também com o Nordeste, e o Norte já está tomando conta também. Ou seja, enquanto esses lugares não eram expoentes, tudo estava lá em São Paulo, numa região de São Paulo. Na capital, ali onde estava o cubo, onde estava o oxigênio, onde estava aquele universo ali, respirando e oxigenando essa conversa, essa bolha. Assim como o Vale do Silício também é, lá nos Estados Unidos, na origem. Então, enfim, o Venture Capital vai para lá. Entendeu? Então, enfim, esse universo começa a crescer quando outros agentes começam a operar. Quando a gente de meio campo, vamos dizer assim, cara, eu não sou um Venture Capital, eu não tenho grana para ficar investindo para caramba e apostando muito em risco, mas eu tenho capital intelectual e um capital relacional construído ao longo do tempo, até porque todos nós, cada um de nós, é uma rede em si, pessoal, profissional, de toda ordem. Então, enfim, esse capital relacional, esse capital intelectual tem valor quando você se apropria dele de maneira adequada e faz uso dele em prol de uma coisa bacana que você está fazendo e em prol do conjunto de pessoas às quais você está buscando apoiar, suportar, impulsionar. E aí que começam a nascer essas figuras de Venture Studios, Startup Studios, o Venture Builder. Assim. Os fundos de Venture Capital, que eram aqueles lá mais altos, começam a descer a ladeira. Pensa no mundo da educação, né? Quando a formação do ensino fundamental médio cai de valor, o ensino básico cai de valor,
Aí você chega lá na faculdade, o cara tem que ficar te ensinando aquilo, ele pena para fazer. Ou seja, todo mundo desce o degrau para poder ver se consegue ajudar e não perder a atração no movimento que já está defasado. É o mesmo racional, em essência. Então, enfim, o investimento ele se põe mais presente, esse vértice, né, dos 5 atores-chave, se põe mais presente onde existe um ambiente com mais originações de startups potenciais para crescer. Enquanto o ambiente está mais imaturo, está mais incipiente, está mais nascente, está se construindo, está em grau de maturidade menores, outros atores é que tem que estar ali. São mentores, são áreas de apoio, assessorias, pessoas. É isso que você orienta, né? É isso que você... O nosso grande capital dentro do Venture Builder é o capital intelectual e relacional. A gente troca isso por uma aposta no patrimônio, ou seja, eu estou trocando por uma participação no equity. Futuro. Uma aposta, porque aquilo também pode dar tudo errado igual qualquer investidor. Para mim, enquanto agente dessa intervenção, para mim e para os meus sócios, para o Venture Builder, enquanto agente dessa intervenção, você está assumindo um risco danado também, porque você tem que ter funding, você tem que ter dinheiro para poder segurar uma experiência em que muitas não vão dar certo, e mesmo as que vão dar certo, vão levar 5, 7, talvez 10 anos para dar certo. Entendeu? Então você tem que fazer um equilíbrio da balança ali entre renda e patrimônio. O nosso jogo é um jogo de renda para ganhar no patrimônio. Entendeu? É um jogo de renda que a gente aposta, chama outros acionistas para apostar com a gente, chama eventualmente outros empreendedores que saíram para apostar com a gente, cria funding, que entra num veículo, uma SA de capital fechado, que é o nosso caso. Essa SA de capital fechado escolhe boas opções de jornada que estão no early stage, que a gente chama, estão na fase mais nascente, mas já estão operando, já estão começando a construir caminhos de tração, sinalizar a tração, e precisam destravar esse crescimento, e aí a gente entra ali para poder fazer com que o caminho deles, que a rota que eles já perseguem é essa, seja acelerado, seja potencializado com o esforço que a gente traz, somando capital intelectual relacional em troca de equity. Óbvio que eu estou falando do essencial, tem outros ativos, tem outros valores e tal que a gente trabalha. Mas essencialmente é isso. E na comunidade o que a gente faz? A gente trabalha isso de maneira orgânica, voluntária, porque a gente está na fase de inicialização máxima, ou seja, é um empreendedor que está começando a querer empreender, é um empreendedor que não sabe nem navegar pelo ambiente onde ele está, é um empreendedor que quer inovar, mas não conhece nada a respeito. Então, vira e mexe, passam os anos, e eu me vejo repetindo falas ou compartilhando coisas, ou atribuindo elementos, que eu já falei há 10 anos atrás para quem entrou lá, porque quem está iniciando, está iniciando a sua jornada no seu ponto. E muitos deles não aprenderam com a jornada dos anteriores, também por 2 motivos. Porque essa jornada, às vezes, não é transferida pelos atores, né? Por conta enfim, diversos motivos. E muitas das vezes, pelo agente que está protagonizando o seu movimento, não é buscada. Hoje em dia tem muita gente que não pesquisa nada, né? Quer cair no colo. Então, você manda dica e a pessoa não lê. E aí você, cara, eu te dei um passo a passo com 220 do Papa de startups. É How to Build a Startup do Steve Blank, tem 220 pílulas de 4, 5 minutos. Se você seguir aquilo ali a risco, tu faz o seu negócio crescer. Se desenvolver até você descobrir se vale ou não vale. Vai lá, não, precisa de um guia. Aí o mentor é fundamental. Você precisa daquele... É necessário mesmo. Eu sinto que o humano precisa disso, entendeu? Uns vão mais, outros vão menos, mas é necessário um apoio para você contar durante a sua jornada. E a gente conhece muitas pessoas que a gente conhece que conseguiram mudanças em algumas empresas, até que já vieram aqui também em nossos podcasts, falaram muito dessa questão da mentoria. A mentoria, ela fortalece, ela conecta também, ela faz uma diferença nessa tomada de decisão. Vários papéis nesse e pensando por esse lado da empresa, você até comentou que talvez o investimento não seja para todas as empresas, né? Ou que talvez... nem é o momento, às vezes. Então isso que eu queria te ouvir, assim, qual o momento de captar investimento, qual é o perfil de uma empresa que tem que estar preparada para captar investimento? Vou te dar parâmetros, porque você sabe que não existe como a vida, empreender é a vida. E não existe receita de bolo, todo mundo quer, né? Dá uma Maria Mágica aí. Me diz aí os 5 passos que o marketing digital adora falar, 7 passos. Aquilo ajuda pra caramba, mas enfim, é só pra quebrar a primeira barreira. É porque todo mundo quer dinheiro, com certeza. Não tem nenhum empreendedor aí que a gente não conversa. Você tá querendo 1 milhão? Se não quer, precisa. Exatamente. Se não quer, precisa. Sem dinheiro ele não vai conseguir crescer. Mas talvez o investidor, né, especificamente não seja a melhor forma de encontrar esse capital. Tem 2 figuras no investidor que tem que ser olhadas, né? Só para se resumir em 2. Uma é quem é esse investidor, ou investidora, né? E qual é o momento, qual é o tipo de investimento que esse investidor ou investidora faz. Tem que ter um match ali, de ordem subjetiva e de ordem objetiva.
Todo mundo pergunta, pô, você fala em dinheiro, vamos fazer como aqui no Detect, então, um sandbox regulatório, caixa de areia, ou seja, um momento de suspensão regulatória, para você poder operar sua prova de teste num ambiente em que você vai ter acesso a dados ou alguma coisa desse tipo, com a regulação suspendida para você operar o teste, ou seja, ver se o que você está querendo fazer de fato consegue ser tangibilizado, ser materializado, ser realizável, se provar valioso, se provar capaz de valer a pena você dedicar o teu esforço, né, em relação a isso. E muitas das vezes a interpretação que se faz com esse movimento, seja público ou privado, é que tem recurso financeiro, mas as pessoas nem fizeram assim, cara, você já foi perguntar na FAPERJ, você já procurou no CNPq, você já procurou no FINEP, você já viu quantas linhas de financiamento existem? Muitas delas com subvenção econômica não reembolsável, fundo não reembolsável, só prestação de contas. Obviamente que nem todo se elege a isso, nem todo mundo é habilitado. Existe um processo para isso. E existem pré-requisitos de elegibilidade. Mas é o dar trabalho que muitas das vezes faz com que a pessoa não se mova nesse sentido. A facilidade e a conveniência, o tempo que todo mundo hoje em dia é imediato, você não quer ficar tanto tempo. E fazer a validação é muito isso, que muitos não fazem também. Validação, né? Uma fase, né, que está ligada ali à maturidade de ideação. São 4 fases sentadas, né? Ideação, operação, tração e escala. Validação é ato contínuo, mas ela é muito chave no início. Todo momento que você está trazendo uma nova hipótese, você está validando alguma coisa com as premissas que você tem. Colocou as premissas, formulou uma hipótese, vai validar. Então, a cada momento da tua jornada, você tem um desafio, ou tem uma estratégia, ou tem uma coisa que você está querendo fazer, pensando. Você falou com os seus, construiu uma hipótese e vai validar no mercado. Então, validação é ato contínuo. Você está sempre validando. Do mesmo jeito que está sempre vendendo. Mas a validação é uma fase muito intensamente praticada e fundamental e necessária, basilar, de ser feita no início. E é por isso que muitas jornadas morrem. Porque ela não está endereçando uma dor real de mercado, porque ela não viu uma dimensão de primeira abordagem que efetivamente crie ponto de tração para ela aprender, melhorar o produto e avançar na jornada. Ela está atrás do computador, ela está sentada no sofá, ela está muitas das vezes falando pelo telefone com uma pessoa ou outra, mas não está interagindo de fato com ninguém. Você fala com quantas pessoas você falou? Eu falei com 5 pessoas, todas elas me disseram. Com quem você falou? Minha mãe, meu tio, meu primo. Aí não Conseguiu dá, vender gente. para algum deles? É a brincadeira que eu faço, né? Para deixar leve. Não. Né? Então, Eles aí só eu falo, querem- você já ouviu falar de um livrozinho do Robert Fitzpatrick, que é The Mom's Test, para brincar com esse negócio da mãe. Aí eu mando um videozinho, a pessoa vê lá, navega lá para você ter. Ou seja, Talk to Humans, tem uma opção de livros nacionais, internacionais, de toda a ordem, que você quiser, viés diferentes, para você falar sobre isso. Cara, você tem que falar com as pessoas. Se você não interage com as pessoas, você tem que arrumar alguém que interaja. Porque não adianta você fazer isso só atrás de uma plataforma digital, só atrás de um meio digital, que também é útil, que deve ser usado, inclusive, simultaneamente até. Mas, cara, só isso? E todo mundo adora fazer pesquisa hoje em dia. Vai ser uma penca. Eu falei, cara, se eu responder isso aqui tudo, eu tava morto. Enfim, mal formulado, aquela coisa toda. Tem muita coisa para se aprender nesse sentido. A experimentação, que vem lá das ciências naturais, é algo fundamental, ou seja, a observação. A ciência é essencial. Premissas, hipóteses de validação, aprendizado, volta ao processo e assim por diante. Não se faz isso, não se pratica mais isso. E não se trabalha isso também, muitas vezes, dentro do campo da educação. Então você vai na prática, não precisa falar sobre isso. O cara faz isso, aprende. Vai lá, você vai ver. Interage, você vai gostar, cara. Vamos lá, a gente faz o Startup Week, bota na validação no sábado, o pessoal vai para a rua no sábado e você vê o que acontece. Os desafios acontecem ali. Como é que eu quebro o gelo? Cara, não consigo falar com as pessoas, eu tô com medo, eu vou para lá. Então isso tudo vem, aí você aprende. Eu falei, isso aí é hora de voo, não existe outro caminho. Habilidade, você só constrói com hora de voo, você tem que fazer. Competência você ganha, estuda, aprende o que te falta. Capacidade todos nós temos, ainda que existam limitações diversas de cada um por diversas ordens. Mas capacidade está lá, instalada. Você cria essa competência e vai para a habilidade. A habilidade você tem que rodar, bicho. Roda. E já vai tem falar, alguns vai cases conversar, vai assim que interagir. você já pode contar pra gente que aconteceu nesse percurso? Tem vários. Uma Histórias, das né? coisas que é muito singular nossa aí, estou fazendo ponte do passado, futuro e presente, estou misturando bem, tudo, tá? tudo bem. Espaço-tempo está misturado aqui. Tá. Mas é isso mesmo, a cerveja até ajuda nisso. Né? O legal é o seguinte, por que esses temas estão sempre ainda vigentes? Né? Igual
temas atemporais de qualquer ordem que a gente consome pela vida, né? Eles têm perenidade, eles obedecem ao ciclo de espaço-tempo de cada jornada, de cada indivíduo, de cada momento, no seu contexto, na sua conjuntura. Então, eles são reverberáveis, eles são capazes de serem trazidos, né? Para lá e para cá. E aí, enfim, uma das coisas que é muito comum a gente na Fusion Ventures e pela qual a gente é reconhecido e agora cada vez mais reconhecido é o seguinte: a gente é promotor de fusão. Por isso que é Fusion Ventures. Mas não é a visão do M&A pura e simplesmente, não é só o M&A. É assim, a visão de rede, sabe? Conectores, integradores. É isso. Visão sistêmica. Ou seja, quando você está... Eu estou olhando o mercado o tempo todo, pelo meu viés, que também tem sua miopia, outros estão olhando, a gente está falando, a gente está se conversando, e algumas jornadas estão passando pelo nosso funil, vamos dizer assim, estão passando pela nossa interação. Seja porque a gente buscou, seja porque elas vieram. E a gente está inteirando. Nessa interação, independente de eu trazer ela para dentro do meu portfólio, ou ela virar um cliente de serviços meu, porque o desafio dela é mais de serviço do que para entrar no meu portfólio, não é o momento, e assim por diante, elas estão passando por ali. Então, vou contar um case aqui de Niterói e um case da Fusion Ventures. Um case de Niterói. Um cara que trabalhou com a minha mulher no Banco do Brasil, minha mulher hoje trabalha no CCBB, graças a Deus. Feliz da vida lá, já tem anos. Mas ela trabalhou muito tempo na agência do Banco do Brasil, aqui em Niterói, por exemplo. Ali nos últimos anos dela, ali no banco. E um cara que trabalhou com ela, que hoje também já saiu desse universo, é um tatuador, aqui em Niterói também, eles trabalharam juntos. A mulher dele começou a empreender também. Ela é uma pessoa da área de educação, na área de saúde, ou seja, sempre trabalhou, ela é uma enfermeira de formação, sempre trabalhou com a educação na área de saúde, por esse viés. Então, ela começou a estudar métodos de aprendizagem acelerado, ou seja, taxonomia de Bloom, uma série de elementos, processos já de transferência para aprendizagem, do ensino para aprendizagem, e ela começou a desenvolver uma série de instrumentos para isso ao longo da jornada. Obviamente, não está trazendo algo que não exista no mundo, mas está trazendo algo que pouco tem. E ela está desenvolvendo isso muito bem no viés da saúde. Chama-se Megalo. É uma startup aqui de Niterói. 2 irmãs. Essa mais velha, que era da enfermeira, é a mulher desse amigo da minha mulher. Ele falou com ela: poxa, eu sei que o CH trabalha com isso. Fala com ele para você entender. Ela estava começando a jornada. Ela estava começando a jornada com a irmã dela, que trabalhou também no banco, mas era de administração, uma pessoa de finanças. A mais nova dela. E aí as duas se juntaram, começaram a tocar esse negócio, começaram a conversar comigo. 2 conversas, eu já abri um manancial meu, né? Vocês conhecem, já estão vendo aqui parte dele de novo. Abri uma teia, assim, de coisas, e eu setorizei. Eu abri uma teia e mostrei para ela: cara, essas 10 coisas que te falam contigo. Você vai por aqui, vai por aqui. Aí tinha o Polo Saúde Leste Fluminense nascendo aqui, eu estava envolvido no nascimento dele também. Conectei ela com o Polo Saúde Leste Fluminense, que a partir de Niterói navega pelo Leste Fluminense, tem o apoio do Sebrae, é um hall de incumbentes da área de saúde, entendeu? Rede DASA e assim por diante. Clínicas oftalmológicas, Hospital dos Olhos de Niterói, AMF e assim por diante, enfim. O universo de Niterói da saúde é relevante pra caramba. E ele tem um braço que a partir de Niterói influencia o Leste Fluminense todo. E aí o Polo Saúde Leste Fluminense estava nascendo, já estava se desenvolvendo, já estava se constituindo em termos de governança, estava se formalizando. Mas não tinha startup. Eu sempre naveguei com essa fala, mas eu sempre fui trazendo aos pouquinhos. Do mesmo jeito que eu ia trazendo outros atores. E aí, como o pessoal via, já estava lá. Sem ser nem empreendedor necessariamente. No início, eu fui trazendo outros atores para poder quebrar as centralizações. E depois eu comecei a trazer as startups pouco a pouco. Algumas que eram centralmente da área de saúde, eu naveguei para lá, elas foram. Então, estão no Polo de Saúde, hoje já estão no cluster, né? no eixo do Aldeia Tech, que é de saúde. Falam com a Ellen Mazarax, falam com o pessoal de lá, que tem muita ligação com a área de saúde e tal. E a Megala, ela fez essa interseção comigo, foi parar na área de Boiavá, levei ela para o Polo de Saúde Fluminense, ela começou a navegar com a pessoa do Polo de Saúde Fluminense, e aí eu já não estava mais lá tão presente, apesar de estar relacionado, estar ali, fazer parte do corpo, né? Mas eles são da saúde, eu sou mais generalista, então eu fiz o meu papel na intervenção inicial, junto com o Sebrae, etc. Entregou, já tem diretoria, já está rodando, eu estou lá, mas enfim, apoio. E foram para o Aldeatec, elas começaram a se aproximar da grande dor de mercado, principalmente quem trabalha na área de saúde. Cara, como é que eu acesso lugar para poder testar minhas soluções? Ela estava, na minha época que ela começou comigo, ela estava fazendo para uma pessoa próxima também, que é da indústria de petróleo e gás. Pô. Não que não possa ser para lá, mas não era para lá que ela queria navegar.
Hoje ela já fala com uma pessoa de incumbente em Niterói, está crescendo esse envolvimento dela, e as portas estão se abrindo, porque está tendo ajuda pra caramba. E usa Bueira de Niterói, que é uma médica aqui tarimbadíssima, e ela conhece Deus e o mundo, e ela, assim, com aquela fala dela, cheia de propriedade, e doce, mansa, ela abre toda e qualquer porta que você queira. E ela abre mesmo. Abre com propriedade. Então, elas estão fazendo esses movimentos juntos, entendeu? Vai ela, vai a Ellen, vai uma, duas startups, abre. Poderoso, a Gestar, que é essa de Doulas, essa... que teve que ir para São Paulo para acessar a incumbente, que arrumou só em São Paulo, entrou na B2Meme, porque aqui não tinha nenhum espaço. Que eu também apontei, eu quase investi nela, perdi o investimento dela por um equity crowdfunding, perdi o tempo. Eu queria botar uma grana também, perdi. Enfim. Frutos disso, bottom-up, tá? Top-down. Startups que estão no nosso portfólio desde 2021, aí para fechar essa conversa, que eu também é longo pra caramba. 2021, é muita história. 2021, a primeira startup que entrou no nosso portfólio é uma empresa de tecnologia, madura, tarimbada, mais de 20 anos de estrada. A primeira transmutação que a gente teve que fazer foi na mentalidade. Ao longo do tempo. O namoro demorou um bom tempo. Deu uma suspensão. Aí voltou um noivado que demorou menos tempo, mas deu uma suspensão. Aí ela entrou no portfólio. Era amiga do meu sócio, mas, enfim. A conversa não se fechava, porque não era viável pra gente nem pra eles. Tinha ali será que é por aí que eu vou? Ou seja, a primeira quebra foi aqui, óbvio, que é a maior, né? Uhum. E como é que a quebra se fez aqui? Quando coisas significativas da área da vida pessoal começaram a surgir. Na história dele, entendeu? Então, enfim, porra, quase morte, entendeu? Entendi. Coisas dessa natureza. Ou seja, quando as coisas doem, sim, agudo, aperta em algum lugar. É a dor aguda da validação. Quando a dor é aguda, você está na porta da compra da solução melhor que você tiver. A primeira que você tiver, você compra. Se você não tiver nenhuma, você vai na primeira. Se tiver várias, você vai na melhor. Mas, enfim, você está pronto para comprar. Quando a dor está nesse nível, né? Até lá, você tem que trabalhar, tem que nutrir a jornada, né? Se é que existe essa necessidade de fato, que também tem que ser identificada ao longo da jornada. Mas é isso, então, enfim. Ali a gente fez, a segunda que entrou era da área de sustentabilidade, gestão de resíduos, fundamentalmente, tinha feito uma solução para apoiar o trabalho de consultoria desse cara. Ele era de Itaipava, atende facilities, rede hoteleira, a partir do Le Canton, atende hoje Intercity, Atlântica, uma porção de rede no mundo, inclusive aquela da Paraíba lá, que é um eco-resort que foi feito, inclusive, com grana lá do Hulk. E outros. O cara cresceu pra caramba com a gente, mas cresceu na jornada dele já, que vinha crescendo. Só que ele era equipe, com uma estrada de tempo já fazendo um trabalho maneiríssimo no campo da sustentabilidade pela gestão de resíduos e os seus afins, que ele ia para hoteleiro e começava a cuidar da trilha de 12 necessidades nesse campo, inclusive social, inclusive das pessoas que se hospedavam. Então, ele fez um trabalho. E com a Fijan ele criou um software para ajudar nesse suporte de trabalho dele. Então ele mede tudo, inclusive o desdobramento do impacto. Ele mede a cadeia de valor todo. Chama-se Simbiose e Inteligência Ambiental. Aí ele criou o Share Software. O Share Software entrou no nosso portfólio, foi a segunda empresa a entrar. A gente foi ali fazendo com que essa conversa se espraiasse, se reverberasse, se entendesse. Ali, pouco a pouco. Eu e o Marcelo, a gente tem perfis diferentes, complementares pra caramba, mas a gente fala a mesma língua. Uhum. A gente não precisa falar um com o outro, a gente já sabe o que o outro está pensando. Então, quando no intervalo o outro fala, mata aqui e vai, entendeu? Então, no final das contas, hoje já são 10 acionistas e 4 heads, né? Tem que ser acionista para ser head. E às vezes o head não funciona, a gente bota ele, lateraliza um pouco se precisar. Mas assim, é esse o objetivo da nossa construção societária, né? E aí, enfim, eles viraram o primeiro case nosso de intrafusão. A gente fundiu as empresas dentro do portfólio. Porque tem sempre alguém dominante que está mais à frente na jornada. E existe um radial de coisas na cadeia de valor, né? Direta, acessória e adjunta, enfim, ao entorno, no sistema, que está ali. No mesmo núcleo, nicho, mesma audiência, mesmo público que está falando, com o mesmo tipo de perfil de proposta de valor, só que com outro elemento de entrega, com outro produto no meio. E aí começou, cara. Um já entrou, já fez um M&A, o outro está aqui namorando. Um trabalha com LMS, ou seja, voltado para a Toria, também para LGPD. Aqui à frente, LGPD, gestão de privacidade de dados e identidade, né? Sistema legado. Os caras trabalham com Sonda, Raiz, Ambev, só cliente grande. Trabalha um pouco mais. Não, agnóstico, é inerentemente agnóstico.
Tá. Mas, obviamente, que a gente abraça coisas que faz sentido pra gente, Claro, é. E que em vocês termos de possam agregar perfil mais e em também, termos né? de agregação de valor, Sim. entendeu? E A olhando gente para atende a ele, Blue Eye. A Blue Eye, serviço, né, portfólio, é da Maia Gabeira com a Yami Reis, que é a mãe dela. Maia Gabeira, surfista de grande zona. Proteção de oceanos, proteção da pele. Blue Eye. UpMatch, educação brasileira em STEAM, notadamente matemática. Ela opera no Brasil Canguru Internacional de Matemática, que é uma Olimpíada Internacional relevante pra caramba, a principal dessa área. São clientes de serviços que estão, ela quer virar... Enfim, não vou ficar falando essas coisas. Mas está acontecendo uma opção de coisa que vai desdobrando por conta dessa interação positiva. Então, enfim, essas coisas estão acontecendo lá por conta dessa proposta de valor. Primeiro, o olhar de rede, o olhar sistêmico, é uma preocupação que tem um caráter subjetivo e objetivo ali, que busca sempre um equilíbrio, e ele se espraia, ou seja, ele não se limita na gente, ele busca a construção de redes de apoio, expertise e especialistas diversos, e vai viabilizando isso ao longo da jornada de acordo com o desafio daquele momento. Então, a gente não fica vendendo ou querendo acelerar o processo que está acontecendo. Obviamente que a gente persegue a rota de patrimônio, na rota de patrimônio nossa, a gente persegue a rota de venture capital, é um processo de crescimento e maximização de valor mais célere. Mas nem todo mundo vai para lá. E a gente tem que encontrar os que vão para lá com mais índice de assertividade. Então, hoje em dia, a Fission já tem lá uma construção de um fundo de venture capital seed, que está em conformação, e outros lá em namoro. Tem uma unidade de serviços, que aí fala notadamente gestão de pessoas, gestão de inovação, gestão financeira, gestão de ordem regulatória, né? Que muitas vezes estão no ambiente, mas isso a gente terceiriza pra caramba, e a gestão de vendas e marketing. Tem a unidade de Venture Builder, que aí são poucas as escolhas, aquela que não consegue chegar no Venture Capital, mas está quase lá. Ela precisa de um esforço maior de uns 2 anos, talvez daqui 1 ano e meio, para poder chegar, fazer com que ela chegue lá. E as outras que vêm, entendeu? Fusion Labs são um desenvolvimento que a gente vai construindo de ferramentas, sites, para poder apoiar a jornada do empreendedor. Ele é que é o foco. Então, para o cara trabalhar a estratégia, para o cara trabalhar o estratégico tático dele, né? SWOT, metas, OKR, disciplina de alimentação financeira, indicadores, que a gente consegue construir um data room para ele, daqui a pouco vai estar, consegue construir um one page. Ou seja, daqui a pouco ele vai ter mais facilidade de estofo para poder construir o filme da história dele e chegar mais fácil no Venture Capital, porque a gente vai já mostrando para as pessoas ao longo do tempo conforme elas vão aderindo. Mas ele tem que construir essa disciplina na jornada dele, que muitas das vezes é relegada, ainda mais finanças. Mas é fundamental, quando ele começa a entender, o que ele está fazendo e fazer uso do que ele está tendo, aí muda a figura. Mas ali ele tem que construir valor por ele, né, na jornada dele. Enfim, é muito isso, cara. É uma miscelânea de coisas que a gente faz, mas com esse olhar enquanto investidor de startups nessa jornada da Fission Ventures, que é uma empresa nossa, que tem essas unidades de negócio. Então tem o Fission Academy também que a gente está construindo, e o primeiro elemento desse Fission Academy é o Fission Labs, que é uma ferramenta SaaS que a gente está desenvolvendo com a ajuda do Sávio Santos. Botei ele para ajudar com ferramentas no-code, etc., aqui em Niterói. Parceiro nosso também da Lari Boa, vocês conhecem. Sávio Souza, quer dizer, Sávio Santos. E assim vai, entendeu? Vai ter também o Fission Community que a gente também está fazendo. E você ainda tem o outro negócio que era com a sua família, seus pais ainda têm? Essa empresa eles pararam já. Ah, fiquei curiosa, porque Pouco antes durou 10 anos comigo, antes de mim, 14. Tá. Porque já estavam 4 anos antes, eu lhe ajudava por distância, né? E ela parou, foi parando, eu fui diminuindo assim, a velocidade ao longo do tempo que eles pediam para acalmar um pouco, eu fui diminuindo. Porque eu já fazia pouco, mas fui diminuindo, Tá. modulando, tentando trazer gente para poder fazer os trabalhos que eu trouxe pra caramba, mas não teve consciência de continuidade na maioria, apesar deles adorarem. Eu abria toda a gestão do orçamento do evento. Eles viam, eles ganhavam mais do que eles trabalhavam sozinhos. E aí levava a gente para filmar, registrar para todo, levava a gente para fazer performance. Acho que Durante deve as ser uma viagens, levava a qualidade gente de pra vida guia. também para eles, né? Imagina. Foi do caramba, eles viajaram pra caramba. É isso que eu tô Meus falando, pais né? fizeram... Uma fase Só de cruzeiro diferente. turístico eles fizeram mais de Olha 35. que bacana isso. Entendeu? Viajaram pra Serra Gaúcha, viajaram pra caramba, pra Serra, pro Norte, pra Belém do Pará. Eu visitar a família dos pais dela, do pai dela. Mas hoje estão quietinhos, aposentados. Pararam de ver porque cansou. Aí meu pai começou a dar mais trabalho nas viagens. Sabe como é que é essa geração, né, cara? Essa geração é fogo, né? E CH, a gente está chegando no final do nosso papo, mas eu queria perguntar sobre tendências na frente de startup, na frente de investimento. O que você tem percebido que está pujante aí, que está evoluindo, que está no momento? Boa, vamos lá.
Venture Capital, você sabe, sobe e desce também, de acordo com a conjuntura. Há pouco tempo a gente viveu o que se chamava de inverno das startups. Isso só aconteceu por conta dos adventos pós-pandemia, né? Ou seja, as que cresceram na pandemia foram as ligadas às teles, né? Teleconferência, tudo que você conseguia potencializar em remoto, em digital, cresceu. Saúde, pra caramba, até por conta disso também. Educação também, né, por conta do digital. Né? Educação cresceu em volume, mas diminuiu em soluções, por incrível que pareça. Acho que deu uma estagnada, ou deu uma exaurida. Assim como as lives, vamos dizer assim. Sim. O mercado de educação, o mercado de educação e inovação, ele nunca deixou de existir, mas enfim, ele não é que ele perdeu força, ele perdeu o nascimento de novas soluções. Muitas não conseguiram tração por conta da pandemia, porque muitas das soluções tinham ligação com a entrega de soft skills, por exemplo, soluções digitais e híbridas para trabalhar essas questões dentro das escolas. Então, precisava estar dentro das escolas. E o digital não favoreceu isso, então muitas não conseguiram resistir. Outros que já estavam navegando bem cresceram, e as grandes redes de educação cresceram. Isso é bom por um lado, ruim pelo outro, a gente sabe, mas, enfim, natural. Entendeu? Então, hoje a gente tem grandes players de rede, né, Edux, entre outras tantas, incorporando várias redes. Isso no campo da inovação tem um grau de fortalecimento, mas elas estão buscando inovar. A própria Edux aí também estamos falando aqui por Niterói, para poder desenvolver programas que ela está desenvolvendo internamente de inovação, para ocupar, para potencializar o empreendedorismo como uma via de saída para os alunos, para habilitar, né, o corpo docente nesse universo, para começar a trazer esse pessoal para essa conversa, pela rede, e também trabalhar a inovação interna. Né? Então, tem muita coisa dentro desse ambiente, reunidos. Todas essas redes. Então, enfim, tem saúde pra caramba e o resto são tecnologias, né? Estamos falando de Web3 pra caramba hoje em dia, e aí todas as suas ramificações. Estamos falando pra caramba de inteligência artificial, porque, enfim, a generativa bombou. Então, assim, esses são os hypes, vamos dizer assim. Mas, em termos de indústria mesmo, saúde sempre vai ser um potencial destino dessa natureza da inovação, necessário pra caramba, mas é de médio e longo prazo, porque demora para você avançar. Governo na gestão da sociedade é sempre uma questão que também demora para avançar para caramba, é sempre uma dor grande. Visão de cidade inteligente, smart city, tecnologia aplicada, inteligência nas cidades, ou inteligência para o bem-estar das pessoas na cidade, né? Que a gente, por exemplo, aqui no Niterói, pelo menos busca, né? E batalha nesse sentido. E esses universos de tecnologias hypes, como blockchain, tudo que está no campo da Web3, gestão, DAOs, coisas assim, Web3, tá? Inteligência artificial, cloud computing, que já está navegando para caramba há um tempão, e sistemas dessa natureza estão crescentes. E segmentos como esses que eu te falei, né? Que vai crescer muito também é o segmento de infra, tem crescido. Mas ele cresce também no mundo tradicional, é mais lento o processo, mas tem crescido. A área de construção, a indústria de infraestrutura, né? Então, são caminhos onde muito está se crescendo isso. Gestão sempre é uma questão. Efetividade operacional, proteção dos dados, gestão das informações, fluência de produtividade. Hoje em dia, somado à questão remota, a não persistência das pessoas querendo trabalhar anywhere off, todo mundo quer trabalhar de uma forma diferente, em outros contextos, com mais flexibilidade, com mais liberalidade, com um grau de comprometimento que não deixa de existir, mas que ele tem que ser alimentado o tempo todo, ou seja, você tem que construir valor para as pessoas o tempo todo. E eu acho isso maravilhoso, mas não é lenha para pouco não, é complexo, né? Legal. E aí, Márcia, tem mais algum comentário? Não, eu tô assim, né? Que bacana, que trajetória do tempo que a gente se conheceu até hoje, assim, que bacana. A gente está aprendendo muito aqui hoje com você. E são temas que. São mais de 200 comunidades pelo Brasil, tá? Aí, Espalhadas pelo olha Brasil inteiro. isso. E aí, enfim, a gente tem comunidade falando pelo Brasil inteiro. Tu dorme? Tô brincando. É difícil. Ontem fui dormir 3 horas da manhã. Né? Mas é uma dor, obviamente, que eu tô tentando cuidar porque eu não sou mais criança. É né? isso. Tô transferindo, tô delegando, tô passando, não tô assumindo muita coisa, tô dizendo mais nãos. Timeline do WhatsApp fica ali, coitado, esperando. Caixa de entrada do e-mail, pô, às vezes eu vou ver, tem mais de 10 mil mensagens, assim por diante. Não dá para dar conta, a gente também não pode ficar E onde que paranoico com que isso. o pessoal consegue te acompanhar sua rotina, legal. com você? Vou dar um Instagram pessoal, que aí lá o pessoal acha o Instagram mais fácil, né? @chleão, CHLEAO. E o da Fusion Ventures é @fusion.ventures.
Ventures. Fusion.ventures. Muito obrigado por participar. Nada, que do isso. Foi um Conexão prazer Cast. enorme. Sei que a sua agenda e assim, você conseguir esse tempinho conosco foi muito bom, Não, muito prazer obrigado. enorme. Isso também é uma forma de a gente trabalhar a cultura, a gente Eu explorar, a gente se acho. conectar mais. E, enfim, óbvio que o Conexão Talento está comigo já há um tempo. E eu quero aproximar também vocês mais desse universo, porque quando eu preciso de gente para trabalhar essas questões com as pessoas, eu preciso de especialistas. Eu não sou eu que vou. Eu vou apoio, com os meus apoios, entendeu? Possíveis, disponíveis, acessíveis. Eu quero agradecer a Masterpiece, né? Sim. Que tá aqui sempre com a gente, um parceiro Obrigado, querido. Masterpiece. Cervejinha Niterói. muito especial, Nossa, esse Niterói, bate-papo nossa Masterpiece. maravilhoso. É isso. E também deixar os meus contatos, Sim. Márcia HV Bast, quem quiser, e também na Conexão. É isso aí. E eu, lá no Instagram, Lucas_Bianchini, também sempre no @Conexão Talento, produzindo conteúdo. Para você que está aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, porque tem vídeo no Conexão Cast todo mês. E, além disso, para quem está no Spotify e quiser ver os nossos rostos, pode ir lá pro YouTube, que lá você vai conseguir ter um conteúdo mais imersivo. Se tiver dúvida, comentários, críticas, coloque aqui embaixo do vídeo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.